E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar desse tópico que está simplesmente fora de controle no Twitter em relação à exposed do Lil Nas X. Essa exposed foi feita oficialmente depois que ele explodiu com a faixa Call Me By Your Name e gerou toda aquela controvérsia envolvendo os cristãos, também por causa do tênis da Nike customizado de Satã que ele começou a vender. Tem coisas controversas nessa exposed? Muitas, não uma, mas várias. Eu selecionei algumas aqui das principais para a gente poder analisar, porque é importante, pois isso pode ser muito mais alguém tentando botar palavras na boca dele do que realmente alguma coisa que ele fez. Tá? Isso não é novidade, isso aconteceu com a Doja Cat, isso aconteceu com a Ana Maria Braga recentemente, quando começaram a colocar palavras na boca dela dentro do Twitter, que usaram um user fake para poder botar palavras na boca dela. Então assim, isso não é novidade de acontecer, tá, gente? Porém, também pode ser verdade. Não tiro nem um pouco o mérito dessas pessoas de expor esse tipo de situação, porque essas situações são muito graves e isso precisa parar. Porém, também temos que analisar e estudar dentro do Twitter, e o Twitter não faz porra nenhuma no final das contas. Antes da gente começar, já quero aproveitar e convidar você que não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop, de outros assuntos relacionados, e vai ser incrível ter você aqui com a gente. Muito bem, beloveds, onde começa toda essa situação aí do Lil Nas X? Começa com o primeiro print, com ele ainda criança, com apenas 15 anos, em um perfil do Instagram, onde na bio tá escrito @nasmarai. Tá? Atenção nesse Nasmarai, por quê? Uma das contas que eles alegam ser do Lil Nas X se chama Nasmaraj. Algumas pessoas interpretaram como ele tendo mudado isso, tá? E outras pessoas interpretaram como uma controvérsia e já não tá batendo aí, que já estariam querendo colocar palavras na boca dele só porque o título do negócio é muito parecido um com o outro. Isso é muito normal dentro do Twitter, gente. Infelizmente, as pessoas têm essa coisa de usar alguns users similares, principalmente de pessoas mais famosas, né, para poder atrair like. Isso não é novidade. E essa conta dele, Nasmaraj, gerou até alguma controvérsia algum tempo atrás, quando ele veio a público explicar a situação dele em não dizer para as pessoas que ele era fã da Nicki Minaj, que ele tinha fan account, nem nada do tipo. Por quê? Porque ele não era fora do armário. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele era gay. E ele até falou assim que pra comunidade rap, onde ele tava lançando a carreira dele, ele falar que se inspirava na Nicki Minaj era basicamente uma sentença de fechar portas. Por quê? Porque automaticamente as pessoas iam falar: você é gay, você é isso, você é aquilo. Porque tem um estereótipo dentro da comunidade em relação ao que a pessoa é segundo o que ela ouve. Só que isso não é novidade, isso não é no rap só, gente. Em todas as comunidades de música tem esse tipo de acusação. Até falou que essa fan account dele aí era um local onde ele se expressava, que ele fazia as threads relacionadas a Nicki Minaj, papapá. Ele pediu desculpa até se alguma coisa ficou ruim no passado envolvendo a Nicki Minaj, porque ele gosta muito dela, enfim. Aquela coisa normal, quando a gente cresce, a gente melhora e a gente não faz mais certas coisas. Porém, onde que o negócio meio que começa realmente a ser o foco dessa thread, que também é muito controverso? A conta, no caso, que seria a dona dessas mensagens de ódio, não seria essa conta da Nicki Minaj que ele tinha de fake. Seria uma segunda conta que ele teria, que era atrelada, vamos dizer assim,
a conta da Nicki Minaj. E essa conta era uma fan account da Lil Kim. E a Lil Kim, gente, ela é inimiga declarada da Nicki Minaj. Todo mundo sabe disso. Tem inclusive aqui um vídeo no canal sobre a treta das duas. Vou deixar marcado aí no final pra vocês assistirem. E assim, nesse Twitter, ele é muito tóxico. E lá ele faz diversas comparações xingando Nicki Minaj, falando assim que Nicki Minaj fez aborto porque o filho poderia ganhar um Grammy antes dela. Fala do gênero da Miley Cyrus quando ela cortou o cabelo curto. Tem coisas muito racistas e preconceituosas lá. Chama a Nicki Minaj de macaco, faz ela comparando com o macaco. Fala que a Blue Ivy é feia, filha da Beyoncé. E por aí vai, gente. São coisas terríveis. Mas, como eu disse, há ainda controvérsia de saber se realmente ele é dono ou não da conta. Por quê? A pessoa que acusa ele de ser dono da conta, a única coisa que ela coloca como um dos pontos assim que faria essa conexão dele com essa conta seria algumas conversas sem identificação, tá? Falando como se fosse uma pessoa conversando com ele e ele assumindo que ele era dono daquelas contas, e outra pessoa fazendo uma marcação do Twitter dele, né, da conta da Naz Maraj, dentro dessa conta do Twitter tóxica da Lil Kim. Porém, seria apenas isso. Não tem uma ligação direta que faça com que ele seja aquela pessoa. Porém, as pessoas estão deduzindo muito isso daí, acredito por uma falta de interpretação mais intensa de tudo aquilo ali. Eles só foram olhar realmente a questão dos xingamentos. E se você olhar pelos xingamentos, realmente você fica com o estômago embrulhado. Mas, como eu disse, gente, não há provas concretas que tem conexão ali. Essa exposed, gente, também ela é muito oportuna, né? Vocês percebem assim que eles fizeram essa exposed ficar pública. Você vê que as pessoas que estão apoiando a exposed são grupos religiosos, colocaram em sites religiosos dos Estados Unidos. Tudo isso por causa daquele lançamento daquele tênis de Satã dele, que não tem nada demais, é simplesmente um jogo de marketing básico ali. E assim, você vê que as pessoas ficaram enfurecidas porque ele botou tinta dentro do sapato e falou que era com uma gota de sangue, né? O povo falou que tinha sangue ali dentro. Então assim, tem também esse outro lado muito alienado das pessoas de ler determinadas coisas e levar sempre pelo lado do óbvio. Em pleno 2021, ninguém tiraria o próprio sangue para colocar dentro de 666 pares de Nike, gente. Sem noção, sabe? E não ia funcionar ali dentro. E o negócio é tudo customizado, custa caro. Então, as pessoas não olham por esse tipo de ótica. Então, eles usam isso de certa forma como uma justificativa para a atitude dele de estar fazendo isso, porque ele seria uma pessoa que não presta, entende? Então, olha aí para vocês verem como que o negócio vai se agravando quando a gente olha por essa outra ótica. Então, assim, pra gente concluir, gente, é problemático essa situação toda? Muito problemática. Porém, é comum. Me assusta de certa forma ver as pessoas fazendo certas comoções. Eu vi algumas fan accounts fazendo certas comoções que eu já vi atacando outras pessoas em determinados outros twitters, né? Fazendo comentários em outros twitters e ver a pessoa falar, nossa, que nojo, nossa, isso que aquilo. É muita hipocrisia também, né? Porque o Twitter, ele virou um esgoto, né? Ele é um esgoto cheio de baratas, mas também tem aquelas pessoas que estão lá no Twitter só para poder compartilhar da vida delas, fazer de um diário. Então eu não posso colocar também de forma generalizada. Porém, a parte do esgoto que normalmente pega essas coisas para transformar em viral, elas são pessoas iguais àquela ali. Só que elas não conseguem olhar para dentro e ver o quanto elas também são tóxicas igual aquelas pessoas em outros locais. Porque eles pensam assim, o Lil Nas X é uma pessoa pública, então se ele já sabia que ele ia ser uma pessoa pública, desde quando ele era um espermatozoide, ele tinha que ter controle do que ele ia falar. Por favor, né, gente? Então, assim,
eu acho que a gente tem que olhar muito também para as coisas que a gente fala, a gente tem que olhar muito também para as coisas que a gente age, e a gente tem que começar a ser mais assim, vamos dizer, menos hipócritas com determinadas coisas, tá? Fica para vocês refletirem. Comenta aqui o que vocês estão achando de toda essa situação envolvendo o nome dele. Vocês estão achando isso controverso? Vocês estão achando que é verdade? Como vocês estão se sentindo em relação a isso? Comenta que eu quero saber a sua opinião, ok? Ó, um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.